Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se você está chegando agora, aproveita a oportunidade para conhecer o canal porque tem muito conteúdo bacana. Se você já está inscrito, já é de casa, bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG e a gente vai continuar aqui no nosso bate-papo sobre The Expanse RPG. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está fazendo uma série sobre o The Expanse, abordando capítulo a capítulo do livro básico aqui, falando do lore, falando do sistema, mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui no nosso card a playlist exclusiva do The Expanse, se você por acaso perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória antes da gente seguir viagem, beleza? Mas quem tá em dias aí, quem tá ligado, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, capítulo 6, Espaçonaves. Espaçonaves e tecnologia em geral, né? É sempre um fator muito relevante, muito importante em jogos de RPG sci-fi. E a galera normalmente curte muito esse tipo de coisa. Eu já falei um pouquinho sobre os aspectos da tecnologia do The Expanse num vídeo anterior, e hoje a gente vai abordar especificamente as espaçonaves e a viagem espacial. Esse capítulo eu vou dividir em dois vídeos. Nesse primeiro a gente vai abordar os aspectos mais gerais da viagem espacial em si e das espaçonaves, e no próximo, para a gente fechar esse capítulo, vamos falar do combate espacial. Então fica ligado, não perde o próximo vídeo que, enfim, né, não preciso falar mais nada. Olha só, espaçonaves no The Expanse RPG. Como é que isso funciona? A tecnologia, na verdade, de uma maneira geral, conforme eu comentei num vídeo anterior, ela geralmente é confiável e antiga. Justamente por ser antiga, ela é confiável. Aquele negócio que vai passando ali de geração em geração, sem muita preocupação em grandes saltos tecnológicos, em mudanças grandes de tecnologia em si, a grosso modo falando, né? Com as espaçonaves não é diferente. O que eu quero dizer com isso? O livro começa dizendo aqui que a gente tem vários tipos diferentes de espaçonaves, claro, mas assim, uma espaçonave, ela geralmente nunca é abandonada. Ela é reaproveitada, reformada, remendada até não dar jeito, até que pode ser reaproveitada inclusive numa outra categoria. Então, por exemplo, uma nave de combate que já passou por tantas batalhas que não vale mais a pena remendá-la, vamos colocar assim, ela pode ser readaptada para ser uma nave de transporte de passageiros, uma nave de cargueiro, enfim. Só para vocês terem logo uma primeira noção de como é que funcionam as coisas aqui no The Expanse, beleza? Aqui, na verdade, o início do capítulo, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, ele vai tratar de diversos aspectos técnicos, né? De algumas noções de física e algumas noções de conceitos importantes para a viagem espacial, tá? Então a galera aí que é mais chegada aí nas exatas, né, que curte mais esse lado, com certeza vai poder aproveitar isso muito melhor do que eu. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia, a gente vai tratar de coisas aqui como os efeitos da gravidade, né, velocidade, propulsão em massa, o que você precisa para acelerar uma nave, quais são os efeitos que isso vai causar nas pessoas, enfim, olha, gravidade de massa, rotação, propulsão, ou seja, noções gerais, mas de coisas bem técnicas mesmo, né? Eu preciso disso para jogar? Necessariamente não. Se você quiser dar um enfoque para esses aspectos, com certeza o livro te dá subsídios para isso. A gente vai chegar, olha, até a comentar aqui como é que lança um foguete, apoastro e periastro, terminologias aqui técnicas e tal, uma série de coisas. Trajetória, pera aí que essa aqui é difícil. Trajetória braquistócrona. Enfim, prógrado e retrógrado, ou seja, uma série de conceitos técnicos que estão envolvidos na viagem espacial, que se você quiser, se você curtir, se essa for a pegada do seu grupo, você vai ter aqui subsídios para descrever isso com mais detalhes e até para entender como é que isso funciona. Mas se você não quiser entrar nesse nível de detalhe, não tem problema. O próprio livro aqui te orienta que, na maioria das vezes, essas viagens espaciais elas podem ser bons momentos para interlúdios, que a gente viu, salvo engano, no vídeo passado. Ou seja, você pode pular esses aspectos mais técnicos e se concentrar na narrativa, na ação, no que você julgar que é mais importante para conduzir a sua história. Mas, se for relevante, se for importante para a narrativa, se for importante para os personagens, você tem aqui uma série de informações técnicas que vão te ajudar a entender melhor alguns conceitos básicos da viagem espacial, beleza? E assim, uma coisa que é técnica, mas é importante a gente mencionar aqui, porque faz parte do lore do jogo, é justamente como as naves espaciais funcionam. Então, assim, o que a gente tinha anteriormente ao período aqui do The Expanse? As naves eram movidas com quantidades absurdas de combustível. Só que chegou num ponto que isso se tornou inviável. As naves foram ficando cada vez maiores e conforme os conceitos apresentados aqui, quanto maior a nave, mais você precisa, mais combustível ou mais força você precisa para impulsionar isso. Então chegou numa hora que ficou impraticável, impossível você encontrar
a quantidade de combustível e transportar essa quantidade de combustível numa nave para que ela conseguisse se deslocar, especialmente a longas distâncias. E aí veio a grande revolução tecnológica aqui, a última grande revolução, que é o motor Epstein, nomeado em homenagem ao cientista que inventou a tecnologia e tal. Ele é tipo um reator de fusão em miniatura, que é capaz de gerar uma propulsão quase que ilimitada. Tem alguns aspectos técnicos que são discutidos aqui no livro, mas eu não vou entrar aqui nessa seara, é só para dar uma geral para vocês de como é que funciona. Seguindo adiante aqui, a gente vai ter, olha só, e sim, isso é importante, a partir da invenção do motor Epstein, foi justamente quando se possibilitou um maior conhecimento e viagens interplanetárias maiores, né? Então todo esse arcabouço que a gente tem aqui no The Expanse de Marte, Terra, Cinturão e as viagens entre esses locais principais só são possíveis por conta da existência do motor Epstein, beleza? Então vamos lá, seguindo adiante, ele vai seguir aqui no livro falando um pouquinho sobre a questão das viagens em si e mais alguns aspectos técnicos, mas que podem ser relevantes para a sua narrativa. Por exemplo, olha só, a comunicação dos sistemas e o tempo de viagem. Olha só, ele vai ter aqui algumas tabelas abordando justamente esses aspectos. Qual é a distância, por exemplo, entre Marte e a Terra? Quanto tempo leva uma viagem entre Marte e a Terra? Quanto tempo demora a comunicação entre esses dois locais? Porque isso eu acho interessante, e o livro dá um certo destaque aqui. É quase que impossível uma comunicação online, via direta, ao vivo, vamos dizer assim, entre quaisquer dois pontos em se tratando de viagens espaciais. Porque, assim, demora um tempo para a mensagem chegar e para a resposta. Ele dá um exemplo aqui de 15 minutos. 15 minutos luz. Ou seja, se eu mando uma mensagem, ela vai demorar 15 minutos para chegar até Ceres, salvo engano é o exemplo que ele dá aqui no livro, e 15 minutos para voltar. Ou seja, uma conversa em tempo real é praticamente impossível. Por isso que geralmente são enviadas mensagens gravadas, né, para você não perder esse tempo assim de esperando a resposta. Mas, de qualquer maneira, o livro vai trazer aqui umas tabelas, tanto de distância, tá, entre diversos locais aqui do nosso sistema solar, na verdade, né? E também o tempo de comunicação entre cada um desses locais. Então, só para exemplificar aqui, por exemplo, uma mensagem da Terra até Plutão demora 320 minutos. Da Terra até Marte, deixa eu localizar aqui, 4 minutos. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. O próprio livro aqui diz que isso é exemplificativo para vocês terem uma noção, mas caso queiram modificar a serviço da história, fiquem à vontade. E ele vai colocar aqui também, aquela primeira tabela era a distância bruta, tá? Aqui ele vai dar uma distância mais ou menos relativa, dependendo da velocidade que a sua nave atingir. Então, assim, quantas horas demora se você estiver viajando em 1G, em 7G, em 12G, que são velocidades possíveis de serem alcançadas com o motor Epstein. Tem alguns efeitos colaterais que vão ser discutidos um pouco mais na frente, mas aqui, primeiro, é só essa ideia geral de como é que funcionam as coisas. O capítulo vai seguir, agora sim, começando a destrinchar um pouquinho as espaçonaves propriamente ditas. E pelo que o livro nos coloca, o grupo vai meio que criar a sua própria espaçonave, de acordo com a autorização e as orientações do narrador, como se fosse um personagem. Quem já assistiu a série de TV, ou já leu algum livro, eventualmente, da série do The Expanse, sabe que as naves elas têm uma relevância muito grande. E geralmente os personagens têm um apego grande pela nave. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. Mas assim, por conta disso, a nave acaba se tornando um personagem também, um integrante do grupo. E as próprias características da nave, existe um paralelo entre essas características e uma construção de personagem. Então o livro coloca aqui quais são as principais características de uma espaçonave. A gente vai ter o tamanho, o motor, sensores e armas. Essas são as características padrão, vamos colocar assim, da nave, que seriam, mal comparando aí, como se fossem as habilidades do personagem nave. Além disso, a gente vai ter outras características que seriam as qualidades, que a gente pode dizer aí mais ou menos como se fosse os utilitários que essa nave vai ter e também os sistemas adicionais que ela pode conter, que seriam aí comparando os equipamentos do personagem nave. Só para a gente ter uma ideia geral. Falando um pouquinho de cada uma delas, primeiro a gente vai ter o tamanho, que vai influenciar também outras características, como por exemplo, o nível do casco e a tripulação. O tamanho, para vocês terem uma ideia, olha, o livro traz aqui uma tabelinha, a gente vai ter 8 tipos de tamanho de naves, que vão desde o minúsculo, para uma pessoa só, até o titânico, que é aquela nave geração, nave colônia, enfim, que é quase o tamanho de uma cidade, ou às vezes maior, enfim.
Então, a partir disso, a partir do tamanho, a gente vai ter o nível do casco, que seria a resistência, né? O casco é a resistência da nave. Seria mais ou menos a estrutura geral, quanto ela aguenta de dano, né? Se a gente está pensando aqui em termos de personagem, é isso mesmo, é a resistência, o quanto ela aguenta apanhar, vamos colocar assim. E a outra característica que é determinada pelo tamanho é justamente a tripulação. Qual é a tripulação mínima que eu preciso para fazer aquilo ali funcionar, para manobrar essa nave, né? E o livro ele vai descer também no nível de detalhe de competência da tripulação. Olha só, quando é que isso vai ser relevante? Quando eu precisar fazer qualquer tipo de manobra, ou até mesmo no combate. Se eu tenho uma tripulação adequada para aquela nave, eu posso fazer os testes sem penalidade ou até com bônus. Se eu tiver uma tripulação melhor treinada, mais competente, eu vou ganhar dados adicionais. Enfim, tem uma série de coisinhas de bônus e regrinhas de sistema que vão variar dependendo dessa situação, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter também a questão do motor, que como o próprio nome diz, ele vai servir para impulsionar a nave. Mas não é só essa questão. O motor, ele serve também para a velocidade, claro, né, da nave. Dependendo das velocidades que ela atinja, é preciso que tenha uma poltrona de aceleração para proteger cada um dos integrantes dos efeitos da gravidade, e vai requerer também uma coisa que eles chamam aqui de suco, que é um coquetel de drogas que vai servir para amenizar os efeitos das grandes velocidades. O livro desce aqui em alguns detalhes, por exemplo, nas viagens maiores, normalmente você não consegue manter as velocidades maiores por muito tempo sem prejuízo para a tripulação. Então, algumas paradas eventuais são necessárias para que a tripulação tipo dê uma relaxada e de fato viva, né, coma, se alimente, alguma coisa assim tal, visando evitar esses efeitos colaterais. O livro vai tratar um pouquinho aqui, né, dessas questões, mas eu acredito que mais ao longo, em outros capítulos, a gente vai descer em mais minúcias quanto a isso. Aqui são só aquelas primeiras informações gerais. Finalizando a questão do tamanho da nave ou das qualidades da nave, a gente vai ter também os sensores. Finalizando não, faltam duas coisas. Primeiro, os sensores, que são uma série de equipamentos, né, destinados à coleta de informações ou à comunicação, enfim, os sistemas mais diversos que vocês possam imaginar que a nave pode ter. E esses sistemas, eles vão dar dados adicionais. Aí, dependendo da qualidade do sistema, você vai aumentando a quantidade de dados que você tem para aquele teste ou para obter aquele tipo de informação. E finalizando agora sim, as armas. Claro, nem todas as naves são voltadas para o combate. Algumas são essencialmente militares, outras têm apenas algumas armas de defesa, enfim, ou só aquela coisa bem básica mesmo. Mas o livro ele vai trazer algumas categorias básicas de armas, ou seja, os atracadores, que é aquilo mesmo para você, magneticamente ou algo parecido, se conectar com uma outra nave, um raio de tração, vamos chamar assim, né? A gente vai ter canhões de defesa de ponto, que são, na verdade, mas eu entendo, pelo que o livro coloca aqui, mecanismos de defesa contra torpedos, que são as armas mais poderosas, né? E além disso, a gente vai ter também canhões elétricos. O livro vai trazer aqui um pouquinho de cada uma dessas armas, discorrendo um pouquinho sobre elas, mas acredito que também, até o final do capítulo, na parte do combate, teremos mais detalhes, mais especificidades sobre elas. E assim, para a gente fechar essa primeira parte, a gente vai ter qualidades e defeitos. A nave, de uma maneira geral, ela é considerada também um equipamento do grupo. E conforme a gente falou em vídeos anteriores, todo equipamento ele tem uma qualidade, ele pode ser de melhor qualidade ou de pior qualidade, e ele precisa também de manutenção para continuar naquele nível de qualidade ou piorar ou melhorar se você fizer algum investimento, né? Ou seja, nessa parte aqui a gente vai ter uma série de qualidades e defeitos que a sua nave ou partes específicas dela podem ter. A gente vai ter aqui uma lista enorme, tipo, que vai desde amenidades de luxo, ou seja, acomodações melhores, que você pode achar que é besteira, mas vai influenciar na velocidade que a sua tripulação se recupera de algum ferimento, de alguma coisa assim. Casco blindado, compartimentos ocultos, um hangar, quão manobrável ela é, tudo isso vai entrar aqui nas qualidades. E também, para tudo que tem de bom, a gente vai ter a contraparte ruim, ou seja, uma nave que é desajeitada, uma nave com casco frágil, uma nave que é menos manobrável do que ela poderia ser, enfim, uma série de situações aqui que você vai ter que lidar de acordo com o que o grupo escolher e conseguir montar de equipamento. E falando nisso, como é que a gente vai adquirir uma nave? A gente falou um pouquinho já também em vídeos anteriores sobre a questão financeira no The Expanse. Então uma nave é uma coisa realmente extremamente cara. Então, para o seu grupo começar com uma nave, isso aí é um arranjo que vocês vão fazer com o narrador, porque isso serve à história. Ou então, a primeira grande missão de vocês pode ser justamente conseguir uma nave, ou roubar uma nave, ou vocês podem receber como recompensa uma nave de uma qualidade inferior, e aí a partir daí ir melhorando. Ou seja, isso tudo já é uma parte mais narrativa da história. E como eu falei na questão de manutenção e
conservação da nave, justamente vocês vão ter que manter esse padrão. Isso vai requerer um investimento de recursos, a gente falou já de recursos aqui, que vai afetar no padrão de vida do seu personagem, ou os personagens todos podem fazer uma vaquinha, né, para conseguir melhorar a nave, enfim, coisas que são inatas de quando os equipamentos tecnológicos são uma parte relevante na história, como é o caso aqui do The Expanse. Para a gente fechar essa primeira parte, a gente vai ter só alguns exemplos aqui, olha, de naves já montadas com todas as características aqui, né, para vocês já irem tendo uma ideia, inclusive com diferentes tamanhos, diferentes finalidades, né, mas só para dar aquele gostinho e um exemplo para o mestre poder usar, né, para o narrador poder usar e para os jogadores terem uma ideia de como montar uma nave, beleza? Então, nessa primeira parte do capítulo 6 a gente vai terminando por aqui. No próximo vídeo a gente vai abordar o combate espacial. E eu espero que vocês tenham curtido até aqui. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Não deixe de conferir as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.